Então, senhoras e senhores, preparados para mais um para mais um tutorial de redação? Estamos aqui para corrigir esse texto, entender o que funcionou, o que não funcionou, para tirarmos lições para a nossa escrita, tanto das falhas quanto das vantagens e sucessos por aqui. Como se trata de uma redação de uma das nossas alunas exemplares, eu suspeito que não vai haver lá muita bronca, mas acredito que mesmo não havendo broncas, nós ainda vamos tirar excelentes resultados sobre o que desenvolver nos nossos textos também, né? O pseudônimo da dona desta redação é Miss Ametista, que é o nome da turma em que ela está, e é assim que nós vamos denominá-la daqui por diante, tá certo? Vamos ver o que funcionou, o que não funcionou aqui. Essa redação foi produzida com foco em Enem, então já sabemos que vamos brigar com competências, e temos um tema de um dos formatos mais perigosos na lógica da construção textual. Eu me refiro a tema que seja uma pergunta. E por que um tema que é uma pergunta é perigoso? Porque a pergunta precisa ser respondida com clareza e reiterada em todos os parágrafos. A maioria se esquece disso no meio do caminho. E esquecendo-se disso, adeus redação, né? Vamos ver se Miss Ametista conseguiu o feito de responder e reiterar essa pergunta em todos os parágrafos. Bom, o tema é possível desenvolver esportes no Brasil de forma saudável e segura? Bom, seguindo a linha do que a maioria dos temas de Enem na última década exigem, nós temos 3 eixos principais nessa proposta. Existe uma cobrança sobre esportes, que é o núcleo maior desse recorte temático, e a conexão com a saúde e a segurança do desenvolvimento dos esportes. E para você que está chegando agora nessa terra de ninguém, e esportes é uma das pautas mais debatidas hoje dentro do Congresso, em função da lucratividade que representam, ganhou inúmeros holofotes nos últimos anos e é um tema para lá de cotado para as provas que se seguem, tanto para o Enem quanto para concursos ou vestibulares. Então fique atento, entenda, saiba o que escrever a respeito, ok? Então temos aqui 3 eixos. Vamos ver como Miss Ametista começa a abordagem. A problemática em que os esportes ou jogos eletrônicos se inserem está no centro das ameaças à possibilidade de desenvolvê-lo no Brasil de forma saudável e segura. A Miss Ametista, que é o meu orgulho, né? Não deixou o tema para trás. Eu estava morrendo de medo de a pergunta não ser respondida, até falei que é um dos maiores perigos. E o que ela fez? Na primeira frase do tema, ela já incluiu toda a resposta em forma de quê? Em forma de problema. Até porque a tônica do texto dissertativo, principalmente para o Enem, é desenvolver problematização. A gente não quer que você elogie uma realidade ou que você simplesmente fale sobre ela. Nós queremos que você problematize, encontre as fissuras, mencione qual é o drama, para que a partir desse drama, no final, você consiga lançar uma perspectiva de saída. Então já existe um problema, ela já abre dizendo problemática, e embora ela não explique muito desse problema, ela já fala que é um problema, que existe uma ameaça à possibilidade de desenvolvê-lo no Brasil de forma saudável e segura. Mas ela praticamente copiou o tema. Miss Ametista está muito pouco criativa? Não, Miss Ametista é esperta, porque ela sabe que se ela não transcreve esse tema, há risco, claro, de o corretor não perceber que o tema foi mencionado. Mas o corretor é lesado assim? Super.
Até porque você há de convir que não há muito tempo para ficar tentando absorver tema. A redação é corrigida de 3 a 5 minutos. É o tempo que a maior parte dos corretores se dedica, de fato, à correção. Então, tudo tem que ser óbvio, tudo precisa ser direto, tudo precisa ser explícito. E esse caminho que Miss Ametista toma é fabuloso. Ela transcreve o tema dizendo: ó, minha senhora, é um problema, estamos com um problema. Perfeito. Bom, se por um lado o avanço das revoluções industriais do século XVIII a XXI, se é ao paralelismo, é do século XVIII ao XXI, abre um contexto, acho que ela queria dizer abre-se. Se por um lado o avanço, não está certo, o avanço das revoluções industriais do século XVIII ao XXI abre um contexto de sofisticação tecnológica, por outro, os jogos inseridos nesse patamar ainda contêm, são os jogos, né? Ainda contêm conteúdos violentos e viciantes ao usuário. Aqui, Miss Ametista seguiu um caminho seguro, ela não quis se arriscar, mas eficaz. Houve uma contextualização, é uma contextualização para lá de simples. As revoluções industriais são o grande coringa da argumentação do texto, principalmente para contextualização. Por que eu me refiro a isso como coringa? Olha, praticamente tudo que a gente vive na realidade contemporânea é fruto direto ou indireto de alguma das revoluções industriais. Nós somos o resultado da industrialização, seja pela via urbana, seja pela via econômica ou social. Funciona sempre. Então ela faz um contraste entre o avanço, a sofisticação tecnológica das revoluções industriais, que está, claro, conectada aos jogos eletrônicos aqui, é um contexto sobre os jogos, e o porquê que é uma ameaça que ela mencionou na primeira linha. É uma ameaça porque tem conteúdo violento e viciante ao usuário. Excelente. Precisa esticar mais conversa? Não, estamos na introdução ainda. Então, o contexto pode ser assim, simples, resumidinho, direto, e a problematização também enxuta, porque ela vai levar isso a mais profundidade ao longo do texto. Então, aqui está perfeito, está ótimo. Veja que o contexto não é generalizante sobre tecnologia de uma forma ampla. É um contexto que envolve o problema mencionado. Quanto mais específico você for, melhores são os resultados. Então, é um contexto que reflete o esporte, jogo eletrônico, que ela fez questão de definir. É boa uma definição simples assim? Excelente. Definições simples assim são boas quando o tema não é tão popular. Você há de convir que esportes é uma realidade mais comum entre millennials, centennials, mas não é tão popular em grande escala. Então, uma pequena definição é saudável, é outro caminho seguro. E ela acaba aprofundando um dedinho mais do que ela falou sobre essa ameaça. Então, super certo, super coerente. Nesse viés, é preciso um olhar direcionador para duas questões. Então, aqui veja tópicos explícitos. Miss Ametista já é minha aluna há um bom tempo e ela pega muito dessas estruturas mais rígidas que eu sugiro sempre em aula. Tem uma frase rígida para você encaixar os tópicos. Tem uma frase rígida para você encaixar o problema. Isso aqui é uma frase pronta. A problemática em que fulaninho se insere está no centro das ameaças a quê? Ao problema. É uma frase que ela acaba adotando em praticamente todos os textos, da mesma forma desses tópicos. Então ela traz como tópico o papel da indústria cultural e a ruptura do contrato social. Bem, aos tópicos de Miss Ametista eu vou fazer duas críticas. A primeira é para você evitar trazer conceito no tópico. Indústria cultural é um conceito. O conceito é secundário. Ele vai ser trazido para sustentar uma ideia. Então mencione aqui qual é o problema que você vai discutir. Não menciona o conceito, não é legal, ok?
o interesse maior na avaliação da redação é sobre o que você vai discutir, não o repertório que você vai usar. Outro detalhe, quando ela diz o papel da indústria cultural, nós não sabemos dizer se isso é uma coisa positiva ou negativa. O papel da indústria cultural é neutro. Então, nós precisamos aqui do que se denomina em teoria do texto de viés. Ou seja, marque se há um problema. Isso aqui é grave? Isso aqui é bom? Pela lógica do texto dissertativo, não deve ser bom, né? Porque, veja, a lógica do texto dissertativo é trazer problema e saída para o problema. Então, deve ser uma coisa ruim. O que você colocaria, então? O papel negativo da indústria cultural, o papel perigoso da indústria cultural, né? O papel tóxico da indústria cultural, qualquer adjetivo que marque o viés disso aqui. Qual é o problema com o qual nós estamos lidando? Isso é um fator muito importante para manter o texto na base dissertativa, certo? Então, é minha única crítica à questão de construção dessa introdução. Vamos, então, a esse segundo parágrafo. Eu já vi um pequeno problema no uso dos conectivos de Miss Ametista. Olha, Miss Ametista usa em primeiro plano, na abertura do segundo parágrafo, e no terceiro parágrafo ela usou nessa direção. Ai, ai, ai. Se você usa em primeiro plano, aqui é resposta em segundo plano, né? Esse conectivo funciona sempre aos pares. É uma estrutura paralelística. Então, em primeiro plano e segundo plano. Em primeira análise e segunda análise. Ah, não quero usar isso. Então, você não põe aqui e deixa só nessa direção. Então, isso aqui é um pequeno probleminha, é uma falha coesiva, afeta competência 4. Aí uma falha dessa já são 40 pontos perdidos na competência 4. É um detalhe simples, mas é perigoso, né? Ah, estou em dúvida, não sei usar esses conectivos, não tenho muita experiência com isso. Me chama, te passo uma lista de conectivos para você distribuir ao longo do texto. Eu tenho uma listinha que divide, inclusive, quais conectivos vão em cada parte do texto. Ajuda demais. Vamos ver como foi o desenvolvimento do segundo parágrafo. Bom, a evolução do mercado e do entretenimento deixa o lugar dos esportes cada vez menos saudável e seguro. Aí veja, Miss Ametista, o assunto era a ameaça provocada pelo mercado, né? Ou pelo mercado do entretenimento, talvez. Isso é que deveria ter vindo aqui no tópico, não indústria cultural, certo? Porque nesse caso, esse era de fato o assunto do parágrafo. Mas o tópico frasal veio muito bom. Por que é um bom tópico frasal? Porque é simples, porque é curto. Essas são as maiores qualidades da abertura de um parágrafo. Simplicidade, objetividade e síntese, né? Pequenininho. E porque ele apresenta ao mesmo tempo qual é o problema que vai ser discutido aqui, a evolução do mercado e do entretenimento, né? E ela já menciona o tema de novo. Ah, mas tem que repetir o tema assim toda hora? Tem, você precisa. Aqui, ó, esportes cada vez menos saudável e seguro, né? Então, era isso, saudável e segura? Tá repetido. Ah, eu preciso colocar sinônimo para não ficar feio. Minha senhora, isso aqui não é um concurso de beleza, muito menos uma Olimpíada de redação. Nós não estamos aqui pela estética, nós estamos aqui pela eficiência pura e simples. Então, não me venha com preocupações com sinônimo. A meia hora que você vai gastar para achar um sinônimo para saudável e seguro, você já terminou de escrever o texto. Essa mania de tentar bordar com sinônimos, com palavras chiques, acaba te prejudicando enormemente. Seja simples, repita mesmo, não tem problema. Vamos ver como foi a evolução. Esse contexto fica patente diante do objetivo da indústria cultural no rol da tecnologia
que marca a visibilidade dos conteúdos culturais em lucro e em consumo. Ok, ficou boa a explicação. No entanto, foi mencionado um campo teórico que não foi explicado, né? O que é indústria cultural? Quem fala de indústria cultural? Aqui eu preciso confessar que ao longo do tempo os meus alunos acabam caindo nesse vício. Existem alguns conceitos que a gente usa demais e que se tornam populares entre nós. Sei lá, capitalismo, lógica neoliberal, indústria cultural, colonização, modernidade líquida, conceitos assim. E aí, a maior parte dos meus alunos internaliza isso de uma forma tão intensa que mal percebem que são conceitos. E se você citar o conceito, você precisa explicar o conceito. O que é? Quem fala disso? Como isso é tratado? Na verdade, o campo teórico precisa obedecer a 3 margens, né? Você precisa citar o conceito, como foi feito aqui, e foi citado de forma muito clara, explicar o que significa, né? Referenciá-lo e conectar ao tema. Geralmente, essa conexão ao tema se dá a partir de um exemplo, né? A parte da explicação falhou. Então, isso acaba pontuando mal, principalmente na competência 3. Então, é um risco. Foi legal, não. Vamos ver. Conforme esse fenômeno, que fenômeno? Provavelmente essa visibilidade dos conteúdos culturais em lucro e em consumo, né? O foco é a mercadorização. E isso é observado na questão dos esportes, o qual está retomando o quê? Aí, ó, se a frase vai esticando, os problemas com coesão começam a aparecer. Deve ser a mercadorização, né? Que exerce o papel de entretenimento e hobby. Eu não sei dizer o o qual retoma. Foi um problema coesivo. Se for a mercadorização, seria a qual exerce, né? Que eu não soube exatamente entender qual era a retomada. Eu acho que era a mercadorização. Então, de toda forma, já foi uma falha coesiva. Tome muito cuidado, viu? Com a retomada com pronomes. É melhor retomar a palavra para você evitar o erro coesivo. Você diria, essa dinâmica de mercado exerce o papel de entretenimento e hobby. Talvez fosse. Bom, dito isso, a popularização dos e-sports virtuais, isso é redundante, porque se é e-sport, ele já é virtual, electronic, né? Então, virtual está sobrando aqui. Como futebol e Free Fire, os quais empregam a internet para sua realização, ainda são pilares. Tem outro problema aqui, ó. O que é pilar? A popularização dos esportes é pilar, não é? Então aqui foi um erro de concordância. Por que esse erro de concordância acabou aparecendo? Você percebeu que Miss Ametista resolveu colocar um termo imenso entre vírgulas? Então, na hora de ela continuar a frase, ela já não sabia com o que concordar isso aqui. Perigoso. Uma das minhas maiores defesas a respeito do texto de qualidade é frase curta. Quanto menor a sua construção frasal, maior é a chance de você conseguir boa coesão, menos erros gramaticais, mais qualidade de construção. Diminua a extensão das suas frases, os erros vão ser menores. Então aqui essa frase ficou um pouco confusa. A popularização dos esportes como futebol e Free Fire, uma vírgula aqui também, os quais empregam a internet para sua realização, ainda é pilar de jogos viciantes, sem o papel benéfico e seguro que um esporte exige.
aqui tem um choque de ideias, mas deixe-me terminar para eu tentar esclarecer isso. Dessa forma, a situação se encontra pouco possível para desenvolver os jogos eletrônicos como forma de integração saudável. Tem um detalhe que eu já mencionei inúmeras vezes sobre o que é um texto de qualidade. Eu vou puxar uma outra placa para nossa sinalização aqui. Simplicidade. Eu percebo que, embora Miss Ametista tenha um talento muito grande para dominar os assuntos, muitas das vezes as frases ficam complexas. Olha só, essa construção, a situação se encontra pouco possível. Olha só, é pouco possível desenvolver os jogos eletrônicos, né, de forma saudável. Tá vendo que a frase poderia ter a metade da extensão dizendo a mesma coisa? Então aqui tem um pequeno vício, que é quase doença, quase nome de doença, né? Verborragia, excesso, para dizer coisas menores. As ideias ficam truncadas. Para uma leitura rápida, essa verborragia acaba prejudicando muito a compreensão pelos corretores. Simplicidade. Precisamos de simplicidade. Então pense, o que eu quero dizer? Eu quero dizer que é pouco saudável. Escreva, é pouco saudável, desse jeito, pronto. Quanto mais simples você expor sua ideia, mais fácil é a compreensão. Na lógica da redação, a balança pende muito mais para o conteúdo do que você escreve. Forma tem pouco valor, pouquíssimo valor. Então, nessa balança, o peso maior é para o conteúdo, sempre foi. Então, não importa muito o jeito de você dizer, importa é o que você está dizendo. Dizer, então, de forma simples, dá mais ênfase à informação. Borda não, dificulta. Aqui, o que eu estava dizendo, que ficou um pouco truncado, talvez também pela forma, é que tem 3 ou 4 ideias expostas aqui. E isso não é bom. O ideal é que o parágrafo tenha ênfase em uma ideia só. Porque nós temos a questão da mercadorização, vou até marcar aqui mais clarinho para a gente conseguir perceber melhor. Tem essa ideia da mercadorização. Eu tenho a ideia do vício, que é viciante, né? E eu tenho a questão do lucro. Ok. Bom, se nós formos dar foco no lucro, dá para citar a mercadorização junto. E aí seria preciso explicar por que é mercadoria, ou por que é lucro. É uma coisa simples. Tem a questão do hobby também, né? É uma questão simples, mas não foi explicada, você percebeu? Porque se é lucro e mercadorização, precisava ser dito que jogos como Free Fire, LOL, futebol, seja lá o que for, são pagos e são caros, né? É uma ideia simples, mas que não foi dita, não foi mencionada aqui. Então, essa era uma, e não foi explicada claramente. Se a questão é do hobby, né, do entretenimento, ok, nós precisaríamos dizer que esses jogos são tidos, na maioria dos casos, com foco só em quem consome, ou um foco maior em quem consome para se distrair, e os atletas raramente são, vamos dizer, expostos, ou a visibilidade, o valor deles é pequeno. Pouco se fala fora da bolha de quem lida com jogos virtuais a respeito desses atletas. Raramente, inclusive, eles são vistos como atletas. Isso afeta a questão do uso benéfico. Se é a questão do vício, nós temos que explicar essa história do vício. Por que é vício? É o jeito como é vendido que provoca vício? Tá vendo? Tem ideia demais.
E muitas ideias acabam prejudicando porque elas ficam rasas. Não há muito espaço para explicar tanta coisa. Qual é, então, a saída para esse parágrafo? A escolha. O que nós vamos debater aqui? Nós vamos debater o lucro, o hobby ou o vício. Aqui na dinâmica da misa ametista, eu acho que lucro era mais saudável, mais fácil de explicar, né? Na conexão do parágrafo. Então o parágrafo ficou um pouco confuso e isso é um problema. Embora a misa ametista seja excelente na articulação do texto, aqui teve ideia demais, né? Foi uma pequena overdose. Vamos ver a continuidade. Bom, a possibilidade de desenvolver esportes no Brasil de maneira segura está sendo frustrada pela ruptura do contrato social. Aí veja que ela segue a mesma estrutura de tópico frasal. Temos o tema repetido com todas as palavras, excelente, e o problema já articulado aqui, ó, sendo frustrada pela ruptura do contrato social. Vamos ver o que ela quer dizer com isso. Em razão disso, ainda que a Constituição Cidadã, promulgada em 88, assegure o esporte como formação social no artigo 215, a realidade contradiz esse pressuposto. Excelente, palmas para a misa ametista, vou colocar até uma estrelinha. É uma estrelinha dupla, porque ela fez com o repertório o que faltou aqui. Foi citado, foi explicado e já está sendo conectado ao tema. Perfeito. E a segunda estrelinha é por misa ametista ter usado legislação. Ah, mas por que legislação merece estrelinha e a indústria cultural da escola de Frankfurt, Theodor Adorno, não merece estrelinha? Porque o Enem está diretamente conectado a legislações. Não sei se você sabe disso, mas a maioria dos temas sempre traz textos de apoio com foco em legislação, o tempo todo. Então, é esperado do candidato que ele consiga vincular a legislação na abordagem do texto, sabe? É útil. A Constituição é a melhor delas. Então, se você puder usar, por favor, use. Ah, não sei como usar ainda. Tenho aulas em que eu discuto tudo sobre Constituição, tudo sobre leis úteis para o texto. É só me pedir e mando para você, combinado? Então, bem construído, bem feito, né? Redondinha a construção. E falar dessa contradição da Constituição é outro coringão aqui, porque sempre dá certo. A Constituição garante todos os direitos cidadãos que você imaginar. Tudo é tudo mesmo. E a realidade nem sempre condiz, né? Ou quase nunca condiz. Então fazer esse contraste, tem a garantia, mas ela não funciona, é um argumento sensacional. Dá certo sempre. Ah, não existe nenhum tema que fica de fora? Não existe nenhum tema que fica de fora. Sempre dá certo. Bom, vamos ver como continua. Dessa maneira, é o que se nota no esporte executado no Brasil, sem pertencimento e sem prática social, formas essenciais para essa modalidade. A frase comprida demais, ó. Pela falta de investimentos na área, bem como a inconstitucionalidade. Aqui, misa ametista começou a escorregar no mesmo formato de erro que tinha sido cometido aqui em cima. Vamos ver. Misa ametista menciona quantas ideias só nessa frase. Ela fala sobre falta de investimento, ela fala de inconstitucionalidade, ela fala de pertencimento e prática social. De novo, são 3 ideias. Vai ter espaço para desenvolvê-la? Não. A frase está terminando aqui. Não tem. O que misa ametista precisaria fazer? Escolha uma coisa só. Ou você vai dizer que a razão principal é a falta de investimento e dar um exemplo, ou você vai falar que isso é inconstitucionalidade pelo poder público e dar um exemplo, ou você fala sobre o profundo prejuízo ao pertencimento e à prática social e dá um exemplo. E veja que são citados 3 campos, nenhum exemplificado.
Então, uma estrelinha seguida de uma bombinha, infelizmente, porque ia muito bem com o repertório, porém ele não teve sequenciamento. A conexão com o tema ficou falha no fim das contas, pela falta de um exemplo, e infelizmente coisas demais não deixam espaço para explicação. Então, Miss Ametista foi muito elogiada no início desse tutorial, porém a construção do texto não ficou tão extraordinária dessa vez, Miss Ametista. Bom, como resultado, há uma visível afronta à promoção dos esportes de maneira adequada na sociedade. O encerramento está ok, mas a argumentação deixou um pouco a desejar. Bom, portanto, diante da discussão, são necessárias medidas mitigadoras. Não tem muito espaço para fazer esse trelelê aqui. Posso entrar direto na intervenção? Pode. Portanto, as secretarias de Esporte e Cultura devem agir. Verbos nunca são conjugados em sequência, tá bom? Se existe uma locução verbal, é só o primeiro. Devem agir em conjunto com as empresas privadas de jogos para desenvolverem, aqui o virtual que sobrou aqui precisava ter vindo aqui, né? De jogos virtuais, porque a gente não está falando de qualquer jogo, não? De jogos virtuais para desenvolverem um projeto que visa, aqui ficou confuso, que visa os esportes alcançar um projeto, peraí, deixa eu me desembaraçar essa frase porque deu um nó, que visa alçá-los, porque já tinha jogos, não precisa repetir os esportes, que visa aqui alçá-los à categoria de seguros, porque são os jogos virtuais, e saudáveis, não é? Mas por que tanto problema gramatical aqui? Olha a extensão dessa frase. Ela começa aqui. Vou até marcar mais coloridinho para você ver o tamanho da centopeia. Então, a frase começou aqui e ela segue, 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 e ela segue. Se você tiver asma, provavelmente aqui você já morreu, né? De falta de ar, porque a frase não parou. Então, frases extensas acabam gerando problemas gramaticais graves. Tome cuidado com isso. Aqui, tivemos um problema na construção, afeta a coesão, né? Uma retomada desnecessária, uma concordância falha. Tudo poderia ser resolvido se essa frase fosse menor, ou se essa frase imensa fossem duas. Aqui, quando se trata da intervenção, você sabe muito bem que você tem que cumprir pelo menos 4 critérios: o que fazer, quem vai fazer, como isso vai ser feito e para que isso vai ser feito. Qual é a melhor maneira de você conseguir frases curtas, englobando toda essa imensa tarefa? Uma frase para cada coisa. Nessa frase, Miss Ametista quis colocar o que melhores resultados, aqui principalmente na clareza. Bom, essa medida deve começar com a criação de jogos que integrem as pessoas de forma a jogarem com intuito, integração. Vamos resumir essa frase só para variar. Essa medida deve começar com a criação de jogos que integrem, que integrem prática social. Olha só, resumimos, porque isso aqui, jogos, jogarem, tá vendo? Palavras homônimas aqui, não há necessidade disso. Muita construção para pouco resultado. Frase curta, né? Esses jogos devem conter assuntos importantes da vivência cotidiana, como pertencimento. Isso é uma estratégia inteligente. Puxei elementos do desenvolvimento para mostrar que a proposta os alcança. A identidade e a diversidade, sem violência
Violência, se eu não me engano, foi mencionado em algum lugar desse parágrafo, já não me lembro onde. E com cuidados preventivos à saúde mental. Aqui eu encontrei um problema. No desenvolvimento, não falamos de saúde mental, né? Não tem. Você não deve mencionar saída para o que não foi discutido no desenvolvimento, certo? A intervenção é única e exclusivamente para o que foi exposto ao longo do texto, não mais do que isso. Então, não traga nada que não tenha sido mencionado. Mas o detalhamento veio bom, né? Vários aspectos sobre detalhes, assuntos da vivência cotidiana, tal. Eu só senti falta de alguns aspectos de execução. Entenda que detalhamento é execução, ou seja, quem vai fazer isso? Durante quanto tempo? Onde vai ser aplicado? Onde vai ser divulgado? Com quais recursos? São com recursos públicos? Se você conseguir colocar pelo menos 3 aspectos da execução, 3 detalhes da execução, você já tem uma redação fantástica, uma conclusão impecável, pelo menos 3. Aqui eu encontrei só a natureza do jogo, mas eu não encontrei detalhes da execução. Então isso afeta um pouquinho e um pouquinho muito a qualidade da intervenção. Bom, assim, os esportes concretizarão, aqui era futuro, né? Concretizarão. Os esportes, vamos mudar aqui, serão concretizados. Então, serão concretizados. Serão concretizados como saudáveis, são os esportes, e seguros, com menos entretenimento e mais aprendizagem, além da segurança da lei, que é a lei exposta aqui, né? Então, a conexão dessa intervenção com o desenvolvimento ficou muito boa. A retomada das problematizações ficou muito boa. No entanto, faltou um pouquinho na explicação da execução. É um aspecto extremamente valioso, precisa ter, né? E nesse excesso de uma realidade que não foi mencionada. Se eu não me engano, essa base também sobre a diversidade, estou procurando, não foi discutida também, ó. Não tem no desenvolvimento. Então, você não pode trazer para cá. Você só pode mostrar aspectos que foram discutidos, certo? Então, isso afeta. Então, não vou ter uma boa notícia para bisametista, mas não, essa redação ficou colorida demais. E esse excesso de cor aqui não é saudável, ao contrário do que a gente fala para comida, né? Não está colorido, tá bom não. Então, houve mais falhas do que eu pensava que haveria. Vejamos uma média, uma estimativa de nota que nós teríamos para essa redação. Então vamos lá, vocês perceberam que eu peguei pesado, né? Mas preciso, estou aqui para isso. Competência 1, tivemos mais problemas, né? Problemas com concordância, com construção de frases. Concordância, na verdade, é o maior dos problemas de misametista. Se você precisar, inclusive, de uma aula específica sobre concordância, para a gente discutir isso, você me fala. Então, aqui, acredito que misametista perderia, no mínimo, 80 pontos por esses problemas. Então, 120. Porque 40 pontos você perde no primeiro erro cometido. E os próximos 40, se houver mais erros ao longo do texto. Então, eles não afetaram muito a compreensão da redação, mas foram frequentes, né? Para a competência 2, a estruturação do texto, o atendimento à proposta, não houve falhas, né? É um texto de natureza dissertativa, claramente dissertativa, problematizou tudo que foi proposto. A distribuição das informações nos parágrafos ficou muito boa, o tema reiterado em todos eles, então aqui não houve prejuízos.
A competência 3 foi mais prejudicada, né? O repertório aqui ficou sem explicação, houve áreas não desenvolvidas, tivemos essa pequena bomba. Então, nós ficaríamos aqui, infelizmente, com 80 dados esses prejuízos. A única que salvou mesmo foi a Revolução Industrial e a Constituição. Mas essas falhas são muito perigosas. Na competência 4, o único drama... nós tivemos 2 dramas, né? Os conectivos não foram pareados e tivemos alguns problemas com pronomes, com frases extensas e algumas vezes confusas. Então, vai mais do que 40, vai no mínimo 80 para ser generoso. E a competência 5 só não foi 200 porque tivemos problemas com essas informações e com a execução da proposta, que veio pouca. Ela ficou aquém do necessário. Surgiu, mas não foi suficiente. Vão 80 embora também, 120, certo? Se formos aqui fazer uma conta, esta pessoa que vos fala não é boa de humanas, mas vejamos aqui. 8, 10, 12, 14... 14, agora vai lá, Alexandre, você dá conta. Fé em Deus, Alexandre, vamos lá. 14 significa o quê? Que vai 1. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 640. Fiz a conta certa. Vamos de novo. Então, aqui dá 320. Aqui dá 400, aqui 520, 540, 640. Então não ficou uma boa redação. Vejo que mesmo sendo bem construída, alguns pecados, alguns buracos negros ao longo do texto acabaram engolindo a nota, infelizmente, né? Mas eu sei que Miss Ametista vai aprender demais com esse sangramento, com esse esquartejamento, e que a próxima vai vir 1000, né? Sabemos disso. Espero que tenha ajudado você também a perceber suas falhas, seus erros, seus problemas. Aplique as lições e me mande as dúvidas, combinado? Até mais!